Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Vou apagar algumas luzes agora aqui. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu tô falando um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais comedido. Espero que vocês estejam me ouvindo. Porque eu tô bem do ladinho da capela aqui, da Capela das Aparições. Ó, atrás ali, ó. E tem um pessoal rezando que não... Ó, tem um rapaz rezando ali, fazendo ajoelhado. Não fecha o dia todo. Eu vou botar meu óculos aqui. Vou contar pra vocês que eu perdi o meu óculos alguns dias antes de vir pra cá, vocês acreditam? Aí eu passei na casa da minha mãe antes de vir, antes da viagem, e ela tinha esse óculos aqui de leitura e me emprestou. Olha isso, gente, que charme. Agora eu consegui enxergar os comentários. Eu não estava conseguindo. Ô, filhotinha, você tá aí? Te amo, filhota. Então, gente, aqui eu vou ficar falando assim um pouquinho baixinho, tá? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Então, aqui é o lugar onde eu tô. Essa árvore aí é a famosa azinheira. É essa árvore, né? Foi acima dessa árvore, ali no topo dessa árvore, que a Nossa Senhora apareceu, né? Durante todos aqueles meses seguidos para as 3 crianças aí, para a Lúcia, para a Jacinta e para o Francisco. Aí aqui, que é bem de frente para a árvore, né? É como se aqui dá para a gente entender bem aqui no local. Aqui onde está a capela, onde foi construída a capela, é o lugar onde os 3 ficavam esperando as aparições dela todos os meses. Eles ficavam aqui, né? Que ela teve a primeira aparição, então ela pediu para que todos os meses, todos os dias 13, elas viessem, né? Para que ela iria conversar com eles e tal. E era aí nessa azinheira. Olha que lindo, gente. Tá intacta. Era um arbusto, né? Há 100 anos atrás. Eu fui atrás um pouco da história da azinheira. A azinheira é uma árvore muito resistente, né? E dura séculos, né? É uma árvore que aguenta todos o tipo de intempéries. Então ela era apenas um arbusto na época, era bem menor. E agora é uma árvore já, né? Já tem lá, sei lá, 100 e tantos anos ou 200 anos, não sei. Então, a gente vindo aqui, a gente entende bem como que era a dinâmica do lugar. E para quem já assistiu aí algum filme, né, de Fátima, Nossa Senhora das Aparições, vai conseguir entender que o fenômeno, né, ele acontecia ali, em cima da azinheira. As crianças ficavam aqui e ficava aquela multidão, né? Depois da terceira, da quarta aparição já tinham multidões, né? Milhares e milhares de pessoas que vinham para esperar a Nossa Senhora aparecer. E a gente vê que é um descampadão assim mesmo, muito grande, onde é construída a basílica hoje, né? Ó, lá tá os fundos, né? Lá nos fundos tá o santuário, né? A basílica de Nossa Senhora Aparecida. E a gente consegue entender, vindo aqui, a geografia do lugar, né? Como que as coisas aconteciam. Eu não fui hoje visitar ainda eu vou falar com vocês para vocês ficarem olhando a azinheira, tá? Que eu acho que é a coisa mais forte, né? Simbolicamente do local, já que era ali, né? Bem ali em cima que a Nossa Senhora se fazia ver, né? Por parte dos pastorinhos. Eu não fui ainda visitar a casa dos pastorinhos, da Lúcia e do Jacinto e da Jacinta e do Francisco, que eram irmãos, né? Eu ia fazer isso hoje, mas hoje eu fiquei andando, batendo o pé no dia inteiro aqui, que apesar de ser pequena a cidade, tem bastante coisa para ver e tal. E eu fiquei andando. Como eu vou ficar pelo menos 3 dias aqui, eu resolvi fazer essa caminhada até a casa deles, que é um lugar chamado Valinhos, que fica a 2 quilômetros daqui, é muito perto. Então amanhã de manhã eu vou fazer uma caminhada até lá.
e vou entrar na casa deles, né? Que também preservaram, a casinha deles está intacta, as camas, os móveis, tudo, né? Enfim, gente, é um lugar de muita paz. Essa é a energia que reina aqui. Acho que não poderia ser diferente, né? Então, hoje eu não quero nem trazer muita informação para vocês, né? Eu gostaria de ser capaz de transmitir a energia, né? A energia de paz que tem aqui nesse lugar. Só que é difícil, né? Traduzir energia, colocar energia num vídeo, numa live, é meio complicado. Então, quem sabe vocês visualizando aí a azinheira lá aqui atrás de mim, onde Nossa Senhora aparecia, quem sabe vocês consigam captar um pouquinho dessa energia de paz que vem aqui. Então, assim, energia de paz e reflexão, gente. Eu passei o dia inteiro, assim, bem reflexivo, né? Com relação a esse lugar, a esse episódio, né? Dessas aparições de Nossa Senhora aqui nesse lugar, né? O que isso quer dizer para nós, para os dias de hoje. As mensagens que ela trouxe naquela época, há 106 anos atrás, foi em 1917, né? Que as aparições ocorreram. A Ana está falando aqui, foi a única azinheira que ficou de todo o conjunto que havia, embora digam que não é a azinheira das aparições. No entanto, é uma energia maravilhosa. Tem essa polêmica aqui, né? Na verdade, o que as pessoas aqui do local me falaram é que ela era do lado, mas eles arrancaram a raiz, né? Arrancaram a azinheira que era real, a azinheira verdadeira, e só deslocaram um pouco para o lado, porque um pouco depois das aparições teve um ato de vandalismo e tal. Roubaram algumas imagens e eles construíram daí uma barragem e deslocaram a azinheira. Mas, segundo eles, é a mesma azinheira, a mesma raiz, a mesma árvore, né? Só um pouquinho deslocada para o lado por conta desse ato de vandalismo que ocorreu já em 1917, já acontecia isso. Tem um padre que conta tem uma livraria aqui que tem vários, fui lá hoje de manhã, tem vários escritos dele, que o padre, não lembro do nome agora, mas o sobrenome era Formigão. Ele conta essa história dos atos de vandalismo, que eu estava lendo um pedaço do livro dele hoje na livraria, e conta essa história. Enfim, gente, esse lugar, as aparições, as mensagens, e isso tem vindo muito para mim ultimamente em forma de reflexão. Quero trazer essa reflexão para vocês agora. Que Nossa Senhora fala muito da penitência e sacrifício. Eu confesso para vocês que uma das coisas que me afastou, né, eu como um nativo da religião católica, acredito que boa parte de vocês aqui, né? A gente cresceu indo para a igreja, nossos pais levavam a gente para missa e tal. E eu confesso para vocês que uma das coisas que mais me incomodava na religião, no catolicismo, era a questão do sacrifício, da penitência, né, de ter que viver uma vida sofrida, né? Isso me parecia muito, eu como sempre fui um revoltado, né, entre aspas, um buscador, eu não estou achando o termo que eu quero usar para vocês. Eu sempre me incomodei. Eu sempre fui um inconformado. Pronto, achei o termo. Eu sempre fui um inconformado, né? Eu não me conformava com essa história que nos era contada, e essa coisa de que nós tínhamos que sofrer, porque quanto mais nós sofríamos, mais próximos do divino nós estávamos. Isso, confesso que foi uma das coisas que mais me afastou dessa raiz, né? Dessa vertente religiosa, filosófica que é o catolicismo.
Aí hoje eu estava meditando muito sobre isso, né? Porque eu estou aqui num lugar onde eu vim reverenciar uma presença, que é a nossa Divina Mãe, que eu tenho total reverência. E nessa mensagem que eu vim reverenciar aqui, que eu vim adorar, que eu vim agradecer, que eu vim me curvar, essa mensagem fala muito de penitência e de sacrifício. Aí vem a reflexão, né? Aí vem as coisas que a gente... os questionamentos que a gente traz, e a gente só vai para um patamar mais evoluído de consciência quando a gente faz os questionamentos, né? Não quando a gente fica aquela criança teimosa, birrenta, não é isso. Eu discordo por discordar. Isso aí é infantilidade, né? Isso é imaturidade, isso é coisa de adolescente, né? Eu discordo, pronto, não concordo com você. Tá, mas não concorda baseado em quê? Baseado em que estudo? Baseado em que reflexão? Baseado em que análise? Então, acho que a gente tem que largar de mão aquela birra de adolescente e dizer, eu não concordo com a igreja, porque não, por quê? Porque é bonito falar isso, né? E realmente analisar. Analisar, meditar, pedir orientação para os seres mais elevados, né? Para que a gente encontre as respostas, né, dos nossos questionamentos. Então hoje foi um dia muito reflexivo a respeito disso. E aí como veio à tona esse tema, penitência e sacrifício, né? Porque eu em algum momento do dia de hoje, eu me vi em contradição comigo mesmo. Porque assim, tá, Fernando, você se afastou dessa vertente religiosa por conta disso. E hoje você está aqui em adoração, em reverência, a uma ideia, a uma mensagem que tem exatamente isso como contexto principal. Então me parece meio contraditório da tua parte, Fernando. E aí? O que você vai fazer com isso, Fernandinho? Aí eu vou fazer o que eu sempre faço, né? Orar, meditar, pedir orientação. Aí ainda há pouco eu estava ali, antes de começar a live, eu cheguei ali, eu fui comer, daí cheguei aqui. Porque aqui agora é meia-noite, né, gente? Aqui é 00:12 agora. São 4 horas a mais. E vê que não para, ó, não fecha. Vai ficar a madrugada inteira aberto, todo mundo, as pessoas vêm aqui, ó. Lógico, agora tem 2 pessoas ali dentro. Mas fica aberto o tempo todo. De dia é cheio. E aí eu cheguei às 11 horas ali, fiz umas orações, fiz umas meditações, silenciei, respirei. E pedi essa orientação, né? Tá, cara, qual que é, né? O que isso quer te dizer, né? Por que tu se afastou disso e agora tu tá reverenciando isso? Aí me veio uma luz assim, vai no dicionário e vê o significado de penitência e sacrifício. Aí eu fui lá. Aquela coisa, né, gente? A gente pede orientação, a gente tem que ficar atento, né? Porque vai vir um insight, vai vir uma imagem, vai vir um feeling para você seguir alguma coisa, para você procurar alguma coisa. E o primeiro feeling que vem, a primeira mensagem que vem é a do eu, né? É a do eu maior. É a dos mentores, dos mestres, dos guias. Se a gente começa a brigar com aquilo que veio, aí já é o nosso ego brigando. Então, quando veio isso de impulso, vai ver no dicionário o que significa isso. Você está em conflito porque você não sabe nem o que significa isso, de fato. Aí eu fui ver o que significava. Aí primeiro eu fui para o significado de penitência. Penitência, o significado de penitência, se vocês derem um Google agora e verem no dicionário, penitência é jejuns, orações, vigílias, esmola. Esmola é um tipo de penitência, né? A penitência não significa um sofrimento, significa uma forma de doação, né? Uma doação de algo, pode ser do tempo, pode ser de uma energia, em forma de oração, em forma de enfim, essas coisas que eu falei agora, jejum, oração, vigília, né? Passar a noite em vigília. Aqueles 2 rapazes ali estão com cara de que vão fazer isso. Isso são formas de penitência, de penitenciar, né?
O sacrifício é uma palavra um pouco mais pesada, né? O sacrifício, ele vem de uma origem de sacrificar, sim. Aí, de fato, sacrificar, né? E nos primórdios da religião, isso se usava muito antes de Cristo, né? Veio no judaísmo, tinha os sacrifícios de seres, né? De animais no templo, que até tem aquele episódio que Cristo chega no templo e recrimina isso, né? Esse sacrifício de animais, o sacrifício de vidas em favor de render oferendas ao Pai, né? Cristo, ele é categoricamente contrário a isso naqueles episódios que a gente conhece, né? Do templo e tal. Mas também o sacrifício, ele também pode ter uma conotação de devotar, de renunciar a coisas em favor de algo ou de outrem, né? Ou de alguém. Então, o sacrifício não necessariamente vai ter aquela conotação de sofrimento. Por exemplo, você... Dá um exemplo clássico aqui. Uma mãe que tá com um filho ardendo em febre. Ela faz o sacrifício de ficar a noite inteira velando não, né? Velando é coisa de velório. Olhando, cuidando daquele filho, né? Do lado da cama do filho, a noite inteira. Vai medir a febre, vai ver se está suando, se não está, coloca o termômetro, tira o termômetro, molha a toalhinha, coloca... A mãe fica a noite inteira ali, né? Do lado da cama do filho. Isso é um sacrifício, né? Ela está renunciando à noite de sono e muitas vezes ela tem trabalho no dia seguinte, né? Ela trabalhou o dia inteiro, ela vai ficar a noite inteira do lado da cama do filho e ela vai... trabalhar no dia seguinte, ela vai virar à noite e no outro dia ela está lá no trabalho de novo. Isso é um sacrifício. Agora eu pergunto para as mães que estão aqui presentes, e eu me coloco nesse lugar também, eu sou pai, não sou mãe, mas eu posso puxar isso, eu posso me usar também como um exemplo. Isso é um sacrifício, Agora eu pergunto, é um sofrimento? Não é um sofrimento, né? Para o pai ou para a mãe que tem esse verdadeiro sentimento de amor e devoção àquele ser que ele colocou no mundo, isso nunca vai ser um sofrimento, apesar de ser um sacrifício. Por quê? Porque é difícil, né? Passar a noite inteira, trabalhar o dia inteiro, passar a noite inteira do lado de uma cama, não dormir 5 minutos, no outro dia vai trabalhar de novo e fica o dia inteiro preocupado. E quantas formas que tem, né? Quantos pais... que se sacrificam, né, para ter, para colocar comida na mesa dos filhos, para não só pais para com os filhos, né, irmãos, amigos, né, aquele amigo de verdade mesmo, assim, cara, eu não vou dormir essa noite, mas eu vou ficar aí do teu lado conversando com você porque você tá pirado da cabeça, eu tô com medo que você vai fazer alguma coisa e eu vou passar a noite. Eu já fiz isso por amigos. E aí eu tava pensando nisso hoje, né? Cara, isso é sacrifício, né? Não necessariamente a gente vai ter que passar por sofrimento. E aí veio a resposta. Olha que legal, né? Então, e quando veio essa resposta, deixou de existir o conflito interno, a contradição, né? Então vou recapitular, vou voltar lá no início da live, né? Eu comecei falando que o que me afastou dos corredores, né? Da igreja, do contexto de igreja e tal, foi a ideia de penitência e de sacrifício. Porque para mim era muito pesado e nós viemos aqui para ser felizes. Nós viemos aqui para expressar a beleza, para expressar a luz, para expressar o divino através de nós. E eu não entendia a ideia de sacrifício, eu conectava com o sofrimento e aquilo me afastava, né? Eu não quero viver uma vida sofrida, não quero, acho que não precisa, não faz sentido para mim um Deus Pai, uma mãe totalmente amorosa, misericordiosa,
eu dou umas olhadas pro lado assim, gente, porque às vezes vem uns passos assim e eu fico meio cabreiro que eu tô incomodando alguém. Não por perigo, não, porque nossa, é zero risco de qualquer coisa. Mas tem lugar de oração aqui do lado, eu fico meio cabreiro de estar incomodando, né? Mas acho que não, a minha voz não chega ali, não. Então, eu me afastei por isso. Aí agora, ultimamente, eu tenho sido chamado para essa raiz novamente. Não para frequentar, para fazer parte de qualquer grupo, porque eu acho que eu não me encaixo mais nesse contexto. Eu acho, né? Eu acho. A gente nunca pode dizer que dessa água eu não beberei. Mas eu acho que eu não me encaixo mais nesse contexto, mais de participar ativamente, né, de grupos fechados. Porque eu tenho um jeito de ser muito livre, muito solto, e eu gosto de me nutrir de diversas fontes, então eu não me vejo mais fechado numa corrente, num contexto apenas. Mas ultimamente eu tenho sido chamado talvez para fazer para resgatar esse elo, né, para conectar algo que foi desconectado lá atrás, lá já no início da juventude, quando a gente começa a ficar meio que autossuficiente, né? A gente se acha, não, agora eu vou pro mundo e tal. A gente meio que abandona um pouco as raízes, né? Não as raízes de família, amigos, tal, mas a religião, eu confesso para vocês que acho que vários de vocês aqui fez esse movimento. Quando eu comecei a buscar conhecimento em várias fontes, e muita coisa começou a fazer muito sentido para mim, eu desconectei total da Igreja Católica, do catolicismo. E de um tempo para cá, eu venho sentindo um chamado para me conectar novamente, não como um participante ativo, mas para ir mais em igreja, para ir fazer oração, para assistir uma missa de vez em quando. Por quê, gente? E por que eu acho que isso é importante? Por que eu quero dividir isso com vocês? Porque nós estamos falando de origem, de raiz. E quando nós fortalecemos as nossas raízes, né, não existe árvore forte sem uma raiz profunda, né, sem uma raiz. Se a árvore tem 5 metros da superfície para cima, ela tem que ter 5 metros de raiz. Se ela tiver 5 metros da superfície para cima e 1 metro de raiz, o primeiro vendaval que bate, ela cai, porque ela não tem raízes profundas. E as raízes, elas se nutrem com culto às raízes, com conexão com as raízes, com o respeito e a reverência às raízes. Então, a gente pode até não concordar com um monte de coisa, assim como eu não concordo, né, com várias coisas. Aí eu não vou nem entrar nesse mérito aqui com vocês, das questões, né, dos vínculos políticos que cercam, né, esse cenário de igreja e tal. Acredito que muitos de vocês aqui também tenham os seus senãos, né, com relação à igreja, à parte política e tal. Mas uma coisa nós não podemos negar. E uma coisa não tem nada a ver com outra coisa. São duas coisas completamente desvinculadas. Se você, assim como eu, tem essa raiz, a sua árvore da vida, aí vamos para a Cabala, vamos para outros conhecimentos aí, para a sua árvore da vida, ela está forte, com um tronco forte, com uma copa bonita, verde, pujante, com frutos que rendam bons frutos, a sua raiz tem que estar forte. E a sua raiz passa por família, passa por pai e mãe, passa por antepassados e passa também pelas crenças religiosas da tua família. Eu sei que para muitos aqui pode ser assim, não, Fernando, não quero entrar nesse papo não, porque eu não estou afim de olhar para isso. Tudo bem, uma coisa é você não estar afim de olhar para isso. Outra coisa é fazer de conta que isso não é real, né? Nós precisamos sim reverenciar as nossas raízes e inclusive do ponto de vista espiritual, para que a nossa árvore seja forte, seja frondosa. Deixa eu ler o comentário aqui da Paula, que é bem grande. Nossa, que engraçado. Nos últimos meses tenho tido essa vontade de estar nesse universo católico também. Voltei
até com o meu altar de imagens dos meus santos de devoção de quando era mais jovem. Que legal, Paula. Então, tu sabe que... Sabe, Paula, que eu estava pensando nisso esses dias também. Por que será que eu tenho tido vontade, né, de conectar com com esse contexto, com essa energia de novo, né? Aí e me veio uma resposta. É que a gente dá todo um rolê, né, grande, gigante, para a gente acabar lá no ponto de partida. E para a gente descobrir que, na verdade, a gente sempre esteve no lugar certo. A gente sempre esteve no lugar certo. Só que a gente precisava fazer todo o rolê, porque quem não faz esse movimento do sair, não consegue nunca valorizar no ponto que, por exemplo, quem deu esse rolê todo valoriza. É incrível isso, né? Isso me lembra uma piada dos Trapalhões. Olha, gente, eu sou antigo, né? Os Trapalhões. O Mussum deitado numa rede. Aí chega o cara e pergunta pra ele assim, né? Por que você não vai trabalhar? Pra quê? Pra comprar uma casa, né? Pra viver uma vida melhor. Aí, mas pra quê? Ele perguntava assim. Para comprar um carro, para sair para jantar com a tua família, para não sei o quê. Mas para quê? Para poder ter uma vida mais opulenta e com mais opulência, com mais não sei o quê. Tarará, tarará. E o cara fez umas 7, 8 sugestões para ele, assim, lá no 10º porquê, Mussum pergunta de novo assim, mas por quê? Mas para você poder descansar no final. Aí o Mussum fala assim, mas o que eu estou fazendo agora? Ou seja, ele já estava descansando, ele não precisava fazer nada daquilo que o cara estava sugerindo para ele. É mais ou menos isso que eu estou falando para vocês agora desse rolê, né? A gente dá um rolê gigantesco para descobrir lá, léguas na frente, que a gente... E não que esse rolê seja ruim, né? Porque ele amplia pra caraca, ele expande a mente, ele nos deixa pessoas mais experientes, mais compassivas, e talvez provavelmente esse feeling que eu estou tendo agora, me reconectando com esses contextos, eu não teria se eu não tivesse feito o rolê. Provavelmente não teria, porque hoje olhar para isso tudo com o olhar de quem viajou pra caraca, né? De quem buscou pra caraca, é muito diferente do olhar de quem não fez essa peregrinação em busca dessas respostas. Então, eu sei que eu fui bem filosófico agora. Às vezes eu sou. Olha, eles estão apagando as luzes aqui. O santuário lá atrás já está com a luzinha mais apagadinha. Gente, para quem chegou depois, essa aqui, a gente está de costa aqui, para vocês estão de frente para a azinheira que Nossa Senhora aparecia, tá? Ela aparecia ali em cima para os 3 pastorinhos de Fátima, né? Para a Jacinta, para a Lúcia e para o Francisco. Era bem ali, tá? Eu tô falando baixinho porque tá rolando umas orações ali e eu não quero atrapalhar o povo. Então, um monte de gente falando aqui, ó, o Geraldo também falou que tem sentido essa necessidade, né? Tenho rezado mais. Então, gente, talvez seja porque nós estamos em busca dessa conexão, né? Dessa reconexão com a gente mesmo. E talvez em algum momento a gente precise, né, se deparar com as nossas raízes. Talvez porque não tenha ficado algo resolvido, talvez porque a gente tenha saído lá com esse sentimento de birra, de adolescente mimado, né? De revoltadinho, de dono da verdade. E a gente precisa voltar para isso, para entender o amor que existe nessas vertentes, nessa vertente religiosa, que é o catolicismo. Apesar, repito aqui, de todas os senões e porquês que a gente coloca nisso, e eu também coloco, né? Que daí a gente vai falar da parte política, e eu não quero aqui vincular essa parte. Eu estou trazendo só a parte amor, conexão, respeito, ancestralidade, raízes da árvore, né? Então, voltando para fechar o pensamento.
Eu me afastei lá atrás porque eu acreditava numa vida de alegria, de bem-aventurança, de paz, de abundância. E aí tinha muito essa ideia de sofrimento, de penitência e sacrifício. E realmente tem, né? E agora com essa reconexão, com essa minha reaproximação com esse contexto, eu me deparei de novo, lógico, com essa ideia de penitência e de sacrifício, que não mudou da época que eu abandonei, né, os bancos da igreja até agora, até porque passaram-se pouco mais de 2 décadas. Então essa ideia ainda é muito forte. E aqui especialmente, e a mensagem da Nossa Senhora para os 3 pastorinhos, ela é muito recheada dessa energia, dessa ideia de penitência e sacrifício. E aí é que eu volto aqui para fechar essa ideia com vocês. E aí hoje eu estava meditando ali sobre, né? Tá bom, Fernando, você se afastou por isso, e agora você volta para esse contexto e se depara com essa ideia de novo. E aí? Como é que resolve isso aí dentro, né? Como é que resolve internamente? E aí é que veio o insight, vai buscar no dicionário. E aí eu fui perceber que a penitência e o sacrifício não são sofrimento. Então a gente pode viver uma vida com penitência, uma vida com sacrifício, mas não necessariamente com sofrimento. Você não precisa sofrer para isso. Então vamos lá, o que a gente pode traduzir como penitência? A penitência são... Se você faz... vou ficar um dia inteiro de jejum. Vou ficar em jejum. Eu fiz penitência agora na Semana Santa e eu não vinculava isso, né? Na sexta-feira, da quinta-feira à noite até o sábado, passei a sexta-feira santa toda, o sábado, eu fiquei em jejum. Em jejum, diferente do jejum que eu faço cotidianamente para fins de saúde física. Eu faço isso vez ou outra. Mas eu fiz um jejum, a minha intenção naquele jejum da Semana Santa era um jejum de meditação, de oração, de clareza mental, de conexão com Deus. Então eu fiquei da quinta-feira à noite até a sexta-feira, até o sábado, meio-dia. Fiquei umas 36 horas sem comer, fiquei em jejum. Eu estava fazendo uma penitência, só que eu não vinculava isso à penitência. O nome penitência para mim era outra coisa. Por quê? Porque eu nunca fui atrás, nunca fui ver o que é de fato uma penitência. Então um jejum, como eu fiz na semana retrasada, é uma penitência. Você acordar de manhã e você devotar meia hora, 1 hora de orações para a paz mundial, para sua família, para si mesmo, é penitência. Você fazer doações físicas mesmo, monetárias, é penitência. Você fazer vigília noturna, tem essas atividades em igreja, assim, né, ou em grupos de estudo, vamos passar a noite fazendo oração tal, um mantra tal, ou vamos fazer uma noite de estudo, e aí faz um sopão aqui, alguém faz penitência. E o sacrifício, né, o sacrifício muda um pouquinho a figura, muda um pouquinho o significado. Vou fazer, Gi, no final eu faço a oração em aramaico, tá? Eu fecho com o Pai Nosso em aramaico. Nesse lugar aqui com certeza vai ser especial. E o sacrifício, né, um pouco diferente disso. O sacrifício é sempre que você se renuncia em prol de algo ou alguém. E isso pode ser muito mais... A gente faz muito mais isso do que a gente imagina. O sacrifício a gente faz o tempo todo, gente. Só que a gente não liga uma coisa à outra, né? Como eu dei o exemplo lá da mãe ou do pai do lado da cama de um filho a noite inteira indo trabalhar no dia seguinte. Isso é um sacrifício, mas não é um sofrimento. Você vai passar agora, você entrou numa dieta, tá? Olha só, você entrou numa dieta e você vai ficar 1 mês sem comer açúcar. 1 mês. Você fica 1 mês sem comer açúcar, nada de açúcar. Isso é sacrifício. Você está fazendo um sacrifício, você está se sacrificando, renunciando uma vontade, um desejo, em prol de
algo ou alguém. De algo, nesse caso, é o quê? A sua saúde, o seu fortalecimento, a sua cura de alguma doença. Se bem que nesse caso, ficar um mês sem comer açúcar pode ser considerado sofrimento também, né? Para muitas pessoas. Quer ver uma outra forma de sacrifício que eu estava lendo hoje? O sacrifício pode ser assim, ó. Ficar um mês. Agora eu vou lançar um sacrifício para vocês. Vou lançar um desafio. Desafio / sacrifício. Ficar um mês sem falar, comentar nada que seja negativo a respeito de nada e de ninguém. Você consegue fazer isso? Conseguem fazer isso, gente? Vou repetir. Parece... Tem uma luz ali, né, gente? É ali onde a Nossa Senhora apareceu, né? Mas é a luz daqui, ó, de cima aqui da parede de cá. Vou lançar de novo esse sacrifício para vocês, tá? É um sacrifício, tá? Isso é uma renúncia. Por que é uma renúncia, gente? Porque a gente está de certa forma, esse falar ou pensar ou comentar algo negativo em relação a algo ou a alguém, ele nos traz um certo tipo de conforto. Ele traz um conforto emocional, ele traz um conforto mental, ele traz um conforto físico até, né? É aquela coisa do... A gente... É bem desafiador, né? O povo está falando aqui. Então, ó, a Luísa falou difícil, mas não é impossível. Sim, gente, eu estou lançando um desafio. Desafio não pode ser tomar uma sopinha quente. Isso não é desafiador. Tem que ser algo que realmente puxe a gente. E por que isso é um sacrifício? Porque você vai ter que renunciar. Você vai ter que renunciar ao seu velho eu. Você vai ter que renunciar ao eu, aquele eu que está acostumado a fazer isso. E ele está acostumado a fazer isso porque ele se sente mais confortável. Porque ele se sente... quando ele faz esse movimento de comentar, de falar de alguém, ou de algo, né? Ou denegrir, ou falar alguma coisa negativa em relação a algo ou alguém, ele abre mão, quando ele deixa de fazer isso, ele abre mão do conforto momentâneo que aquilo traz. Quer ver? Experimenta. Tem uma roda de pessoas falando mal de alguém, de um amigo em comum, e vocês estão naquela roda. Experimenta ficar quieto naquele momento. Experimenta... num primeiro momento, você sente você tem um sentimento de eu não pertenço, eu não tô. E isso te traz um certo desconforto. Por mais legal que você ache isso, e eu também acho legal isso, o fato de você não participar daquilo traz um desconforto momentâneo, que é o desconforto do não pertencimento, não pertencer. Eu não estou participando dessa rodinha de maledicência, então eu me sinto fora da galera. A galera olha para mim como quem não está participando disso. Existe intimamente, existe inconscientemente ali um movimento de exclusão. O Fernando está excluído da gente aqui porque ele não está falando nada. E isso momentaneamente, mas é muito momentâneo, traz um sentimento de desconforto. Porque no momento seguinte já vem um sentimento de conforto muito grande. Justamente porque eu renunciei ao velho eu em momentos antes. Quer ver uma outra renúncia? Que agora está relacionado à saúde física? Banho gelado. Que eu falo pra caraca, né? Do banho gelado. O banho gelado é uma renúncia ao conforto, gente. Você renuncia ao conforto. É um sacrifício? É um sacrifício. Não é um sofrimento. Quando você tem como sofrimento, fica mais difícil fazer. É um sacrifício, porque você se sacrifica, você renuncia ao conforto do banhinho quente, gostosinho, né? Aquela aguinha quente caindo em cima do seu corpo, é gostoso, né? Quando você toma um banho gelado, você renuncia a isso. Isso é um sacrifício, mas não é um sofrimento. Então, cada vez que você não fala mal de alguém, quando o entorno pede, cada vez que você
faz um jejum, cada vez que você toma um banho gelado, cada vez que você acorda uma hora mais cedo num dia de inverno para fazer o seu dia render mais, a cada vez que você não pega o caminho mais estreito, mais rápido, só porque ele é o mais cômodo, mas que você dá um caminho, faz uma volta maior, mesmo tendo mais trabalho, mas sabendo que aquilo é a coisa certa a ser feita, você está renunciando a si mesmo. Você está renunciando o pequeno eu, o eu falso, o eu pequeno, o eu sabotador. E você está dando vazão ao grande eu, né? Ao eu maior, ao divino. Então hoje, e quando eu falo hoje, eu estou falando de hoje mesmo. Hoje dia 25, sei lá, de 20, 21, 22, 24 de maio. Hoje, 24 de maio, eu tô com me veio esse insight a respeito da penitência e do sacrifício. Não é sofrimento, é sacrifício. A penitência e o sacrifício nada mais são do que a gente negar o velho eu, negar o eu que está sempre buscando o caminho mais cômodo, negar o eu que está sempre querendo burlar a si mesmo, se enganar. Ah tá, aqui é 25 já, né? Já passou de meia-noite, tá certo. E a gente dá vazão ao eu maior. Aí eu começo a perceber que não tem conflito nenhum em a gente querer uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida alegre. E hoje, gente, foi muito louco, porque tem também lá atrás no santuário, né? Até o início lá do santuário, é um caminho longo, assim, é longo, é grande, né? E muitas pessoas vêm de joelho, né? Que é aquela coisa do sacrifício, do sofrimento, né? E aí, isso e eu sentadinho ali, olhando, refletindo, meditando, olhava para o sol, respirava, né? Mas, puxa, né? Deixa eu entender isso, eu preciso entender isso, né? Qual que é, né? Será que essas pessoas estão certas? Será que realmente é por esse caminho? Até que lá no final do dia chegou esse entendimento Obrigado, Adri, querida. Tamo junto. Até que me veio esse entendimento do não precisa sofrimento. Sacrifício não é sofrimento. Sacrifício é renunciar. Sacrifício é renunciar ao velho eu. É abrir mão do velho eu, abrir mão dos velhos hábitos. Abrir mão daquilo que te deixa sempre no mesmo lugar. Abrir mão daquilo que você sempre repetiu, daquilo que você sempre fez e daquilo que nunca te melhorou como ser humano, né? Sacrifício é eu renunciar a esse algo que me deixa sempre no mesmo lugar e querer todos os dias dar passos para ser um ser humano melhor, para atingir um melhor, uma maior para manifestar Deus, manifestar o divino num grau mais elevado, que foi o que eu fui encontrar nos outros lugares que eu fui. E num primeiro momento parece que, né, por exemplo, eu saí da religião católica e fui para a Seitonoye. E a Seitonoye fala muito disso, do manifestar esse divino. E eu fui encontrar isso em várias outras vertentes religiosas, e eu fui buscar muito isso na física quântica. E num primeiro momento, assim, num olhar desatento, parece que as coisas não se conversam. Parece que a igreja está falando de uma coisa e que esses conhecimentos, né, mais livres, vamos chamar assim, eles estão falando de outra coisa. E não é verdade. Na verdade, nós estamos falando da mesma coisa. O que a igreja fala e o que esse caminho mais livre que nós vivemos estão falando da mesma coisa. O problema está na interpretação. O problema está na interpretação. E é por isso, gente, que nós temos que sempre meditar, silenciar, respirar, pedir orientação. Isso eu bato
tanto nessa tecla nos meus cursos, nos meus livros, palestras, em tudo que eu faço, né? Quando a gente não tem esse momento diário, a gente não vai encontrar essas respostas, né? A gente não vai encontrar. E não se contentem com a minha resposta, tá? Com relação a penitência, sacrifício, sofrimento, esse insight que veio hoje. Por quê? Porque pode ser que ela não seja verdadeira, pode ser que ela sirva só para mim, pode ser que ela não sirva para você. Eu sempre vou ser esse cara que vou incitar você a encontrar as próprias respostas. Mas, ok, você pode ter isso como uma referência, como uma base, isso que eu acabei de te falar. Mas esses insights, essas clarezas, elas não vêm quando a gente não tem esses momentos de silêncio, esses momentos de reflexão, esses momentos de encontro e de conversa consigo mesmo, relacionamento consigo mesmo. Todo mundo quer ter um relacionamento. Ah, eu quero ter um relacionamento, eu quero ter um relacionamento, eu quero ter um relacionamento, eu quero ter um relacionamento. Fernando do céu, quando é que eu vou ter um relacionamento? Pô, tu não tem nem contigo, cara. Você não tem um relacionamento com você. Você não conversa com você. Você não ouve você. Você não olha para você. Você não abraça você. Você não beija você. Você não elogia você. Você não dá conselho para você. Você não ouve conselho de você. Mas você quer fazer tudo isso com outra pessoa, sem fazer com você. Enquanto nós não tivermos um relacionamento sério conosco mesmos, esquece se relacionar com outra pessoa. Você vai só tapar buraco com outra pessoa. Você vai fazer de conta, você vai se distrair com outra pessoa. Tá cheio de gente aí se distraindo, achando que está se relacionando, está se distraindo. Porque enquanto não tiver um verdadeiro relacionamento consigo mesmo, não vai ter relacionamento com o outro. É no relacionamento consigo mesmo que as respostas vêm. Aí, a partir disso, você tem um relacionamento sério e comprometido consigo mesmo, aí um relacionamento verdadeiro, que não vai ser uma distração com outra pessoa, pode acontecer. Caso contrário, isso não é possível. Caso contrário, isso não é viável. Tá? Então, gente, voltando aqui, né? Quase terminando a nossa live, eu não vou me estender muito, porque aqui é quase 1h. Nós... Hoje, dia 25 de maio, aqui, né? Hora de Portugal, porque já é quase 1h. Hoje eu entendi, e estou compartilhando aqui com vocês, quem está comigo nessa live aqui, diretamente da Azinheira, onde Nossa Senhora aparecia para os 3 pastorinhos. Estamos no pé dela. Talvez por isso tenha vindo toda essa clareza, né, para mim hoje aqui. Então hoje eu entendi que a Igreja Católica, os ensinamentos da Igreja Católica, das hierarquias mais elevadas, né, e desse mundo livre da expansão da consciência, da física quântica que a gente anda, eles não são divergentes, eles são convergentes. Por quê? Porque penitência e sacrifício não tem nada a ver com sofrimento. Tem a ver com renúncia. Tem a ver com renunciar ao velho eu. Aí volto. O problema é a interpretação. E sim, muitas pessoas vinculadas à igreja vão querer que a gente acredite que sacrifício e penitência é sofrimento. Por quê? Para perpetuar o domínio, para perpetuar o controle, para perpetuar as amarras, né? Então vai da gente saber interpretar essas palavras. E para saber interpretar as palavras, gente, a gente precisa entrar, ir para o mundo interno, né? Ir para as camadas internas, para que os processos de clareza venham. Né? Senão eles não vêm nunca, senão a gente fica na superficialidade das coisas. Ou a gente vai ter que se contentar com a interpretação de alguém que talvez não queira que nós sejamos livres. Talvez esse alguém que está interpretando para a gente não queira essa nossa liberdade, não queira a nossa abundância, não queira a nossa saúde, não queira a nossa alegria, a nossa plenitude. Talvez
essa pessoa que interpretou para a gente, que mastigou para a gente, ela queira perpetuar a nossa escravidão. E aí nós corremos um sério risco. Então hoje eu vou dormir, daqui a pouco, com um quantum de consciência um pouquinho mais adiantado do que eu acordei no dia de hoje. E espero que eu tenha contribuído para que vocês também tenham assimilado esse conceito. Então vamos se sacrificar sim. Vamos penitenciar sim. Vamos fazer jejum, vamos fazer oração, vamos fazer vigília, vamos fazer doações, sempre que a gente puder, para os menos favorecidos. Tudo isso é penitência. Vamos sacrificar, vamos sacrificar o velho eu. Vamos acordar mais cedo, vamos comer melhor, vamos dormir melhor, vamos parar de falar mal dos outros, vamos parar de se conformar com uma vida medíocre, né? Na média. Vamos parar de se conformar com... Vamos parar de se confortar com o fato de falar mal das pessoas. Vamos parar de sentir prazer nisso. E aí nós estamos sacrificando o velho eu. E cada vez que a gente sacrifica o velho eu, e aí veio outra coisa agora, né? Me veio uma imagem. O arcanjo Miguel, né? E a própria mãe, né? Tem imagens dela pisando na cabeça da serpente, pisando na cabeça da cobra. Não necessariamente essa serpente, essa cobra é o inimigo externo. Não necessariamente essa serpente ou essa cobra é um agente da treva. Ela pode ser esse eu pequeno, esse eu egoístico, né? Esse ego que insiste em nos manter aprisionados na mesma prisão, parados no mesmo lugar. Então talvez o sacrifício seja o vencer esse sabotador, né? As nossas sombras, como a Aline colocou agora aqui. Então vamos nos penitenciar sim, vamos nos sacrificar sim, mas nesse sentido, não no sofrimento. Eu não consigo acreditar, e mesmo que, sei lá, gente, se eu tiver errado, Nossa Senhora, por favor, me perdoe, mas eu não consigo acreditar num Deus, numa divindade, né, absolutamente amorosa, que coloque um filho para ter uma experiência terrena e exija desse filho sofrimento. Não consigo. Eu, como um pai terreno, eu não quero que as minhas filhas sofram. Eu não quero ver nenhum tipo de sofrimento das minhas filhas. Agora, eu gosto de ver a Bia, por exemplo, a minha filhota mais velha, que agora está toda fitness, né? Fez um programa de treinamento, está lá se sacrificando. Olha só que legal. Me vê agora. Ela tá fazendo um sacrifício. Por quê? Porque ela não está mais comendo qualquer coisa, aquela coisinha fácil de preparar. Ela está fazendo toda a comida dela, está fazendo as marmitinhas da semana inteira, está indo treinar todos os dias, está tomando a cota de água dela, parará. Sacrifício? Sofrimento? Não. E eu estou adorando vê-la se sacrificar. Por quê? Porque eu sei que o sacrifício dela vai levá-la a ser um ser humano ainda melhor, mais incrível do que ela já é. Olha só, um pai quer ver o sacrifício do filho, ele quer ver o esforço do filho pelo crescimento, ele quer ver a renúncia do filho pela vida fácil, mas ele não quer ver o sofrimento. Se eu não quero ver o sofrimento das minhas filhas, vocês acham que o nosso grande pai quer ver o nosso sofrimento? Não, ele não quer ver o nosso sofrimento, mas ele quer ver o nosso sacrifício, para que nós nos tornamos mais próximos dele possível, o mais próximo da perfeição possível. Legal, né? Legal fazer as lives. Acho que eu vou vir aqui toda quarta-feira fazer live. Dar umas inspiração pra gente. Deixa eu ler uns comentários aqui. Ô, Leilinha querida, terei que tirar força, pra largar celular, julgar e meditar. Tu tá muito bom, coerente sempre. Um
beijo, minha amada. É isso, Leila, é isso, tem que tirar força, é isso. Se não tivesse que, se não exigisse nada da gente, não seria um sacrifício, não seria uma renúncia, não seria uma vitória, né? Sacrifício, renúncia vai gerar vitória. Se não tiver sacrifício nem renúncia, não gera vitória, não é vitória. Como vai ser vitória? Não precisei vencer adversário nenhum, oponente nenhum, então não tem vitória aí. Não tem crescimento, não tem mérito, né? É isso. 55 minutos. Gente, amanhã, hoje eu fiz eu tava à tarde, eu entrei na missa ali, era 6h30. 6h30, 6h30, 2h30 da tarde aí, né? E eu não saiam, eu quero fazer uma atividade com vocês, tá? Eu entrei na igreja ali, eram 6h30 da tarde, 2h30 do horário do Brasil. Só que eu tava caminhando, tava fazendo assim, tava o dia inteiro na rua e tal. E quando eu entrei na igreja já tava na metade da missa pro fim. E eu tava só com 20% de bateria, tá? Amanhã eu vou fazer a mesma coisa. Então, se vocês quiserem acompanhar, é às 6h30 da tarde, o horário da missa aqui lá no santuário. É em português a missa. Eu vou chegar na hora e vou carregar o celular para vir com 100% de bateria. Aí eu vou ligar, tá? 2h30 da tarde aí para vocês. Eu vou ligar o celular em live e não vou aparecer, e vai ficar só ali para quem quiser acompanhar, quem estiver em casa, às vezes de bobeira, né? E depois, gente, depois que acaba a missa, eu não sei se amanhã vai ter igual. Tem um coral, meia hora de apresentação do coral, lindo demais, parecem anjos cantando. E aí tinha acabado a bateria, eu não pude filmar para vocês. Então, isso, Leila, 14h30 aí para vocês, tá? Amanhã eu vou ligar, quem quiser acompanhar comigo, fica acompanhando, e lá no final vocês eu vou continuar gravando o coral, tá bom? Hoje teve uma galera, hoje eu tive a ideia assim, e aí tinha uma galerinha comigo ali, né? Então eu vou finalizar aqui, tá? Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui a capela. Aqui então, onde tá essa capela, gente, aqui os pastorinhos ficavam ajoelhados de frente para a azinheira, para a árvore, tá? Aqui eles ficavam esperando as aparições da Nossa Senhora, né? Agora eu posso entrar aqui porque tinha um casal ali rezando e saíram. Então, os últimos saíram. Ó, então aqui nós estamos na Capela das Aparições. Tá? Aqui, esse lugar aqui se chama Capela das Aparições. Que é, né? O nome óbvio, né? Que era o local exato onde eles ficavam esperando as aparições na azinheira que está ali logo atrás do vidro, tá? Ali tem uma imagem da Nossa Senhora, né? Que na verdade, gente, Nossa Senhora de Fátima é Nossa Senhora do Rosário. Quando ela apareceu, né, para os pastorinhos, e eles perguntavam, né, terceira aparição, quando ela revelou quem era, ela revelou para eles que era Nossa Senhora do Rosário. Mas é lógico, daí ela ficou conhecida como Nossa Senhora de Fátima por ter aparecido aqui em Fátima. Mas ela falou para eles que era a Nossa Senhora do Rosário. Tem uma coroa de ouro na cabeça dela. Deixa eu ver se eu consigo... Ó, tem uma coroa de ouro ali, né? E aqui dentro também aparece, ali dentro daquela coroa, tem a bala que o Papa João Paulo II sofreu atentado, né? Em 1981, lá no Vaticano. Então, a bala que retiraram da mão dele, né? Lá naquela tentativa de assassinato, tá ali guardada junto com a coroa de ouro, tá? Isso é curiosidade, né? É isso. Deixa eu dar um 360 aqui com vocês.
Tem outras coisas aí para mostrar, né, gente? Tem um monumento ali bacana, tem um Cristo ali de ouro. Lá tem uma igreja gigantesca lá para 9.000 lugares. Talvez amanhã eu faça um videozinho lá para mostrar para vocês. Enfim, é isso. Vamos fazer então o Pai Nosso em aramaico. Já deu aqui 60 minutos. A gente vai fazer o Pai Nosso em aramaico para finalizar a live, tá? Vamos fazer ele embaixo da azinheira, tá bom? Porque esse é o lugar que me chama desde que eu cheguei aqui. Eu não consigo parar de olhar para essa árvore. Eu venho aqui umas 10 vezes por dia ficar pertinho dela. Ó. Vamos tocar aqui. Vamos pegar na vegetação aqui para fazer uma transferência de energia, né? Façam comigo então, quem souber. Pai Nosso em aramaico. Quem não souber, acompanha mentalmente. Quem quiser pegar algum objeto, uma pedra, um rosário, que tiver pertinho aí, qualquer coisa, pra gente fazer uma transferência. Você sabe que a gente pode qualquer coisa, né? A gente pode transferir energia para onde a gente quer, da onde a gente quer, do recipiente que a gente quiser para o recipiente que a gente quiser que receba. Não existe limitação para isso. Então agora eu estou fazendo uma transferência de energia dessas raízes, né? Que presenciaram a energia, que foram receptáculos da energia da Grande Mãe. Essas raízes que estão impregnadas da energia de amor, de paz, de sabedoria, de força, de poder da nossa Grande Mãe, da Mãe Divina. A gente transfere essa energia dessa árvore, dessas raízes, desse tronco, dessas folhas, para o objeto que vocês têm na mão agora. Escolham, pode ser uma pedra, uma corrente, um terço, uma imagem, uma foto, qualquer coisa para simbolizar. A gente vai fazer uma Ave Maria e vai finalizar com o Pai Nosso em aramaico. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora de nossa vitória definitiva sobre o pecado, a doença e a morte. Amém. Abvund Bashmaya, Netkad Shmach, Tei Maukutach, Nervoeit Subiana Raikana, de Bashmaya Ach, Havlan Larmatsum Kanan Yomana, Washboklan Hauben Wartahen, Raikana da Fanan Shuahan Hayuben, Wela Tarlan Lenisuna, Ela Patsam Bimbesha, Metode la Re Maukutah, Wahaila Wateshburkta, Lahalan Naumi. Amém. Gratidão, seus lindos, suas lindas. Adorei ter vocês aqui um pouquinho comigo. Adorei ter a presença de cada um de vocês. Quem quiser, então, amanhã assista a missa comigo aí. 6h30, horário do Brasil, 6h30, horário daqui, 2h30 da tarde, horário do Brasil, tá? Se despeçam aí da azinheira, que vocês receberam a energia agora. Se despeçam dela. A árvore que presenciou a vinda da nossa Grande Mãe. A aparição da nossa Grande Mãe. Beijo no coração, gente. Beijo no coração de todos. E até mais.